pessoal, eu sou Denise, criadora do canal Creative Link, professora e especialista em educação especial. Hoje eu trago a segunda aula Consciência Fonológica, Teoria e Prática. O que é consciência fonológica e como desenvolvê-la? É a habilidade da manipulação dos sons que temos, ou seja, a percepção do som das palavras que temos. Então, ter a habilidade de mexer com os sons, a percepção dos sons, de brincar com os sons antes de ela ler e escrever. Como se adquire o desenvolvimento? Desenvolver a discriminação dos sons parecidos, que terminam com o mesmo som, que começam com o mesmo som, que são sons diferentes, que tem aliteração, que tem rima. Nós vamos manipular a questão dos sons. Não existe consciência fonológica sem a oralidade, a linguagem, sem os sons, sem a articularidade. Aí eu faço uma pergunta para vocês. Você saberia dizer se esta consciência fonológica se desenvolve sozinha ou ela precisa ser estimulada? Desde os primeiros meses de vida, o bebê ativa os mecanismos atencionais voltado aos sons da fala, produzido por aqueles que estão ao seu redor. Porém, ele não tem a capacidade de fazer reflexões sobre as palavras ouvidas, ou seja, são processos não conscientes. O que quer dizer esse pedaço de texto? Quer dizer que, desde os primeiros meses, a criança, sim, ela tem os mecanismos desenvolvidos, desde quando ela está na barriga da mãe, ela tem os mecanismos atencionais voltados do som e ela escuta quem está ao redor, mas ela não tem a capacidade de fazer uma reflexão sobre os sons, de analisar. Então, são processos não conscientes. O bebê não apresenta a capacidade de rimar com bola e cola. Ela não vai conseguir saber o que é rima e qual é a palavra que rima com bola. Se é cola, se é outra palavra. E que as letras iniciais são diferentes, ela não vai ter essa habilidade no momento. Essa etapa deve ser construída na educação infantil, para que ao entrar no ensino fundamental, a criança tenha construído esses pré-requisitos, ou seja, perceber a consciência dos diferentes arranjos estruturais no qual compõe uma palavra. O que quer dizer? Entre do 1º ao 3 anos, tem que se trabalhar músicas, poesias, leituras, para que trabalhe a leitura, o vocabulário, para que quando ela chegar nos 4 ou 5 anos, comece a trabalhar esses pré-requisitos de forma sistemática. Por quê? A partir das estruturas, através da consciência de diferentes arranjos da palavra, que tem a rima, que tem a literação, que tem sons iguais, sons diferentes, que vai compor essa palavra, que ela vai começar a desenvolver a habilidade da consciência fonológica. Então, a consciência fonológica é trabalhar a manipulação dos sons, mas para isso ela precisa ser desenvolvida, ela precisa ter pré-requisitos. Então, é necessário, na educação infantil, trabalhar esses pré-requisitos. A consciência fonológica é a habilidade de reconhecer e manipular os sons que compõem a fala, ou seja, entender que a palavra falada se constitui de partes que podem ser segmentadas e manipuladas. Como assim? Tem um exemplo aí. Ao falar a palavra bola e cola, cujas palavras rimam no final, e que ambas são compostas por 2 sílabas. E o que diferencia entre elas seria os fonemas iniciais. Essa habilidade é fundamental para a leitura e escrita de palavras no processo de alfabetização. Então, na educação infantil, o que ela tem que entender? O bola rima com cola, quer dizer que as sílabas finais, elas rimam, têm a mesma sonoridade. E que, se você compor e separar verbalmente bola, cola, que elas têm as 2 sílabas que são iguais, mas que no começo ela pensar, o bó não vai combinar com có, o som é diferente. Esse é um trabalho que vai fazer com que a criança tenha um pré-requisito, que ela tenha uma habilidade da consciência de manipular as palavras. E é a mesma coisa, o bola, o lá, eu posso mexer, que é a mesma palavra que começa com o lá de laranja, o lá de lápis. E assim ela vai manipulando as palavras e tendo consciência dos sons
que aquilo que nós falamos é aquilo que nós podemos representar através de fonemas que são considerados os sons, podem ser representados no papel, que são os grafemas. Então, ler e escrever requer a habilidade de transcodificar, é aquilo que eu falei. Eu falo bola com esse som, que são chamados de fonemas. Aí eu vou conseguir escrever, que seriam os grafemas, as letras, que cada som, que é um fonema, é representado por um grafema, que é letra. Então, ler e escrever requer a habilidade de transcodificar, quer dizer, transcrever os sons em letras, que significam palavras, para ter sentido. Então, ler e escrever requer a habilidade de transcodificar os sons da fala, porque o princípio alfabético é composto de relações entre fonemas, que são os sons, e grafemas, que são as letras. Quando a criança interage com essas duas, deve ir aprendendo a analisá-las, a diferenciá-las, a aproximá-las, até conhecer a compreensão de que sons associados com as letras são os mesmos utilizados na fala. Então, ela vai chegar um tempo depois de trabalhar essa questão, que aquilo que fala é aquilo que pode ser representado num papel, que é o som, que são as letras. Qual é a conclusão? Através desse entendimento, conclui-se que a leitura e a escrita não são somente atividades que resumem na memorização visual das palavras. Não é só requer memorizar as palavras, como escrevem, se é com X ou com Z. Sim, um conhecimento das estruturas do som da fala para trabalhar a discriminação auditiva. Por exemplo, a palavra sapato. A criança vai descobrindo que essa palavra pode ser fragmentada em sílabas, que pode ser identificada com pedaços, que seria, vamos separar a palavra sapato, ou fragmentada em letras, que é o S, o A, P, A, T, U, que são as letras, mas que cada uma delas tem um som, que é S, A, P, A, T, O. Então, com essas letras, com esses fonemas, bem que ela pode perceber que a palavra sapato pode também ter a palavra dentro da palavra, a palavra sapa e pato. E a partir desse momento, a criança desenvolver a consciência em manipulação dos grafemas, fonemas que poderão formar outras palavras, como a partir dessa palavra sapato, daí ela pode fazer a palavra sopa, a palavra tapa, pasto, pasta, pata e outras demais que podem vir. Percebe que a consciência fonológica é mais abrangente que a relação entre letra e som. Ela engloba diferentes modalidades como fonemas, sílabas, rimas e aliteração. As crianças que representam essa habilidade desenvolvida podem ter mais facilidade na aprendizagem da leitura e escrita. O que quer dizer? Que se for feito um bom trabalho na educação infantil com a consciência fonológica, ela vai estar preparada para ter facilidade para aprender a ler e escrever. Se ela tiver dificuldade na consciência fonológica, não for bem trabalhado, provavelmente tem pesquisas que vão falar que eles vão ter dificuldade, porque não foram trabalhadas a discriminação auditiva, a consciência, a manipulação. Então, quando chegar ao primeiro ano, ela vai apresentar dificuldade na leitura e escrita. Agora eu trouxe um exercício para trabalhar a prática da consciência de palavra, que um texto é composto por frases e frase é composto por palavra. Então, que a palavra tem significado e que ela compõe frases com sentidos para que você consiga interpretar e compreender aquilo que é falado. No vídeo anterior, eu falei que eu ia trabalhar uma atividade musical referente a uma idade de 4 ou 5 anos. Essa atividade vai estar no link deste vídeo, vocês podem baixar e utilizar como quiser. Então, a atividade 1 é assim. Atividade de consciência de palavra. Seria que a criança ela vai observar a palavra e também vai trabalhar a questão da memorização, a atenção e o ritmo, não só a questão da palavra. Então, a primeira instrução é: cante a música com as crianças até que elas memorizem. Você vai cantar 1, 2, feijão com arroz, 3, 4, feijão no prato, 5, 6, falar inglês, 7, 8, comer biscoito, 9, 10, comer pastéis. Que seria, após realizar a atividade, cante novamente e omita a última palavra e peça para a criança completar oralmente. Então, ela vai ter que memorizar
as palavras. Então aí você começa a cantar você mesmo. 1, 2, feijão. Aí a criança completa. Arroz. 3, 4, feijão no prato. 5, 6, falar inglês. 7, 8, comer biscoitos. 9, 10, comer pastéis. E assim você vai omitindo a palavra, porque ela vai ter consciência de que o arroz é uma palavra e ela está inserida dentro de um texto para dar significado. A segunda atividade seria também a observação de palavras. Assim que ela compreender, você usa o mesmo repertório da atividade 1. O que vai mudar? Que você vai acabar omitindo a palavra final, só que vai ter figuras para ela apontar, para você trabalhar o vocabulário da criança. E realmente, às vezes a criança não vai saber, por exemplo, o que é falar inglês, mas ela precisa de uma referência. Tem crianças que também nunca ouviu falar pastel ou biscoito, então talvez não faça parte do convívio, do cotidiano dela. Então, às vezes, expressar as figuras para trabalhar o vocabulário da criança, para ela ter consciência de que aquela foto é um arroz, aquilo ali é um biscoito, ou o biscoito pode ser de outra forma, tem outras formas. É essa atividade aqui, ó. A música, a omissão das palavras para completar e as imagens referente que ela tem que apontar. Então, dentro da atividade já está todo expresso ali como fazer. Eu vou recortar, eu tenho aqui as imagens recortadas. Você pode colocar essas imagens ampliadas na lousa, ou tem pessoas que têm retroprojetor, colocar para que elas apontem. Então, você pode fazer assim. 1, 2, feijão, como a criança aponta? Qual que é mesmo? Feijão que é arroz, professora. Arroz? Qual que é a figura do arroz? E aí as crianças falam assim, é aquela que tá a tigela preta. Que tem o arroz. E aí, nessa brincadeira, você, como eu já falei na aula 1, vocês podem estar explorando a questão das figuras para aprimorar o repertório da criança, o seu vocabulário. O arroz serve para comer. Quem gosta de arroz? Eu. Quem não gosta? Por quê? Nós também podemos fazer arroz com legumes. 3, 4, feijão no prato. Aí eles respondem, onde está o prato? É aquele de cor azul. Azul. Só tem prato azul? Não, tem de outras coisas. Só tem o mesmo formato? Não, professor, o prato de casa é redondo. O prato de casa é um pouco maior. O prato de casa, ele não é tão fundo. E você já vai estar trabalhando profundidade, trabalhando outros requisitos também. Aí você vai, 5, 6, falar inglês. Qual que vocês acham que a figura aqui tá falando inglês? Lá, professora, é aquela que tá com um fone de ouvido no computador falando. 7, 8, comer o quê? O que tá faltando? Biscoito. Biscoito. Qual que é o biscoito? É aquele, professora, do lado da mulher. E, biscoito. E assim você pode falar biscoito. Vamos tentar separar biscoito? Biscoito. Professora, tem 3 pedacinhos de palavras que nós podemos falar. 9, 10, comer pastéis. E o pastel, nossa, professora, é aquele. Quantos pastéis tem aqui? Vamos contar? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nossa, 8 pastéis. E se nós separarmos a palavra pastel? E assim você pode, na questão da palavra, dessa música, trabalhar esses outros requisitos que eu já mencionei na aula 1. Se vocês não assistiram a aula 1, por favor, vai lá e clica Consciência Fonológica, Teoria e Prática, aula 1, que ela está falando que eu dou um exercício bem simples para trabalhar todos esse requisito. Não é necessariamente você ficar assim estruturadinho na questão assim, tem que ser dessa maneira. Vocês podem cantar e nessa questão você vai explorando a questão da separação das sílabas,
o final, que rima com que. Então precisa ser uma coisa engessada, uma coisa assim, eu estou dando e tem que ser desse jeito. Não, vocês podem ir falando por partes, depois que cantar, brincar, trabalhando os outros requisitos, a separação silábica, a rima, o vocabulário, que é muito importante para a criança, porque, como eu já disse, não dá para trabalhar consciência fonológica sem a criança ter um repertório, um vocabulário, trabalhar e sem saber o que tem significado. E essa atividade 3, para aquelas crianças que conseguem se reorganizar. Essa atividade pode ser trabalhada no início do primeiro ano, que eu já coloquei de 4 a 5, e para quem tem, assim, para quem a criança já tem essa habilidade e for mais desenvolvida, ela pode recortar e já colar com autonomia. Como que funciona essa atividade? Você vai cantar do mesmo jeito, você vai explorar todos os pré-requisitos aqui, a questão da separação silábica, a rima. O que você vai pedir para ela? Para trabalhar o recorte também, a coordenação motora fina. Você vai pedir para recortar e aí você vai contando com ela. 1, 2, feijão com arroz. Qual que é o arroz? Aí ela pega e cola ali no quadradinho. Então, essa atividade já está trabalhando a orientação espacial e também a consciência da palavra, o vocabulário, a estrutura, porque ela vai perceber que existe um texto ali e aquele texto, aquela imagem tem que ser colada lá para ter significado. Então, pessoal, espero que vocês tenham gostado dessa aula da consciência fonológica e se inscreva no canal para ter acesso a mais conteúdos e até a próxima aula.